Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas, bom dia, hoje é sexta-feira, dia 28 de junho de 2024, uma excelente sexta-feira para você, com muita paz, com muita saúde, com muita energia positiva. Sextou, gente. Bom dia, Ellen Bravo. Sextou, essa semana passou rápido. Hoje é dia, bom dia a todos, bom dia, Márcio. Bom dia. Hoje é dia 28 de junho, hoje é dia da renovação espiritual, criada para inserir um hábito positivo no nosso calendário, no nosso cotidiano, né? Muito bom. Hoje também é dia do orgulho LGBTQIA+. Durante todo o mês, eventos e paradas celebram as vitórias históricas e reforçam a luta para garantir os direitos da comunidade. Mas o período faz referência ao movimento que aconteceu nos anos de 1960 em Nova York, conhecido como a Revolta de Stonewall. E, acima de tudo, o nosso respeito sempre às diferenças. 6 horas e 1 minuto, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. Jogos regionais iniciam na próxima semana aqui em Botucatu. Ministério Público denuncia Eurípides Júnior, presidente licenciado do Solidariedade. Ex-CEO das lojas americanas é procurado pela Polícia Federal em operação contra a fraude de 25 milhões de reais. Vamos colocar BIA aí, 25 bilhões de reais. Que coisa, 25 bilhões. É muita coisa. Golpe fracassado na Bolívia pode acelerar processo de entrada do país no Mercosul. 20 pets são resgatados no Rio Grande do Sul e transportados pela FAB. Ataque da Ucrânia na praia de Crimeia. Hoje teremos o Harmonize com Homero Cordeiro, hoje falando sobre harmonização com vinho branco. Falaremos também com a psicóloga Karen Segiolkowski sobre o filme Divertidamente. Vai ser muito legal, com depoimentos de pessoas que assistiram o filme Divertidamente 2, o 1, enfim, com depoimento de pessoas e a participação da psicóloga Karen Segiolkowski aqui no estúdio. E você também vai poder participar. Com certeza. Mas tem mais entrevista também. Tem. Hoje nós também conversaremos sobre perturbação de sossego com o Dr. Fábio Angela. É terrível, né? Perturbação de sossego, às vezes a pessoa não tem noção. Só depois das 10 da noite, até 10 da noite pode. Não pode. Perturbação de sossego é qualquer horário. Se está perturbando o sossego de alguém, não importa o horário. Se você tem um vizinho que bate o martelo às 6 horas da manhã, às 8 da manhã, meio-dia, todo dia naquele horário, insistentemente, perturbação de sossego. Exatamente. 6 e 2 agora. E agora, como é que será que fica a previsão do tempo para hoje e principalmente no final de semana? Eu sei que tá uma caixinha de surpresa, mas vamos ver o que a Juliana Marques tem para nos dizer hoje. Bom dia, Juliana. Bom dia! Hoje em Botucatu haverá sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura mínima é de 14 graus e a máxima de 28 graus. O sábado segue com previsão semelhante. Até agora, tudo normal. Mas é no domingo que os termômetros começam a cair. A mínima será de 13 graus e a máxima de 20 graus. O dia será mais nublado e olha só, há 5 milímetros de chuva previstos. Olha. Vamos aguardar porque o tempo tá muito seco e tomara que venha essa chuva mesmo. Uma chuvinha cairia bem. Isso. Bem mínima, né? 5 milímetros. E ainda há 13% de chance. Ou seja... Mas vamos aguardar. E por que vai haver essa mudança de tempo? Porque a chegada de uma forte frente fria nesse final de semana, o último de junho de 2024, é responsável por uma queda brusca da temperatura em várias regiões do Brasil, especialmente na região sul, como nós comentamos. Essa será a primeira queda acentuada de temperatura do inverno de 2024, com frio intenso em São Paulo e no Rio de Janeiro, podendo até registrar recordes de temperatura entre domingo e a próxima segunda-feira. No domingo começa a esfriar, mas na segunda esfria mais um pouco. A máxima de segunda-feira é 14 graus. Então vai ser bem frio. Então a gente vem todo mundo agasalhadinho na segunda-feira. Tomara que seja realmente... Tomara que aconteça. Que aconteça, primeiro de tudo, que aconteça, né? Se acontecer no domingo, a gente fica em casa certinho, bonitinho, né? Agora, segunda, 5 horas da manhã...
Dá uma maneirada pra gente aí. Né? Ajuda, né? Vamos falar com São Pedro amanhã, dia de São Pedro. Né? Vamos pedir para que, né, dê uma maneirada pra gente no tempo. Pelo menos para não judiar tanto, né? Não tenho dúvida. E olha só, essa frente fria vem para quebrar o ciclo de dias quentes que se instalou no Brasil desde 5 de maio, durando até 24 de junho, especialmente na faixa central do país. Durante esse período, a umidade relativa do ar se manteve reduzida por vários dias, com algumas regiões registrando níveis muito baixos, abaixo de 20%. Aguardemos então a dificuldade, a gente comenta aqui sempre, a dificuldade hoje de fazer uma previsão do tempo, né? Uhum. Tudo pode acontecer. Ontem, na hora do almoço, eu falei, vai cair a chuva. Olha, não, eu escureceu, né? também achei que fosse. Nada, é só pra gente lembrar como é que a nuvem fica negra, né? Porque chover que é bom nada. 6h05, agora vamos àquela notícia curiosa, aquela notícia inusitada no primeiro jornal. Cratera gigante se abre no meio de campo de futebol nos Estados Unidos. Um campo de futebol da cidade de Alton, nos Estados Unidos, foi destruído após uma cratera se abrir no meio do gramado. O incidente foi capturado pelas câmeras de segurança do local. De acordo com o jornal The Sun, o buraco tem 30 metros de largura e profundidade de 9 metros. Segundo a imprensa local, a cratera foi causada devido a uma mina subterrânea da empresa New Frontier Materials. Ninguém se feriu no incidente, que foi relatado aos oficiais da Administração de Segurança das Minas, de acordo com o regulamento, disse um porta-voz da empresa. Que doideira, né? Abrir uma cratera dessa do nada. Então, a gente tem notícias de crateras que abrem assim, mas normalmente a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo ali, a gente já meio que espera até, já é previsto que vai acontecer. Essa foi de repente, mas existem motivos para isso. Sim, né? sim, mas ninguém esperava, né? Que acontecesse já, né? Exatamente. 6h06, o que está bombando nas redes sociais, que está todo mundo comentando, o que pegou alguém de surpresa, de repente, nossa, é verdade? Você vai ficar sabendo agora nas virais com a Juliana Marques. Hoje é esse caso mesmo, do nossa, é verdade? A gente confirmou o destino da Eliana, que a gente já comentou aqui nas virais dessa semana, que havia saído do SBT. Então, após alguns meses de expectativa, o que já era sabido nos bastidores se confirmou. A Eliana foi anunciada nesta quinta-feira como a nova apresentadora da Globo. Ela fará projetos em diferentes plataformas e estreia no segundo semestre, sendo uma das participantes do Saia Justa, que estreia totalmente remodelado em agosto, juntamente com Bela Gil, Rita Batista e Tati Machado. No ano que vem, Eliana será a nova apresentadora também do The Masked Singer Brasil, no lugar de Ivete Sangalo, que pediu para deixar a atração. No comunicado, a Globo diz que Eliana irá detalhar os seus projetos na edição do próximo domingo do Fantástico. Tô ansiosa para ver isso. Olha só. Já Eliana afirma que é um sonho realizado trabalhar na maior emissora do país. Realizada e feliz com este momento da minha vida. Agora estaremos juntos com lindos projetos. Espero vocês na Globo. Como diz, a gente vai se ver na Globo. A gente vai se ver na Globo. E parece que ela postou um vídeo nas redes sociais, ela descendo numa escada, pegando as chaves do carro, pegando o crachá e batendo a porta e mostrando o símbolo da Globo. E os colegas do SBT, tipo o que faz do domingo... Agora fugiu o nome. Celso Portiolli? Celso Portiolli, exatamente. Desculpe. Fez a mesma coisa, né? Só que daí ele bateu a porta do SBT. Que ele vai ganhar 7 horas no domingo. Ele vai fazer 7 horas. O único que fez 8 horas foi Silvio Santos. Então o Celso Portiolli, depois de 30 anos no SBT, vai fazer 7 horas em virtude da saída, inclusive, da Eliana. Não, e eu particularmente sempre soube que, de certa forma, o Portiolli seria o, entre aspas, substituto do Silvio Santos. Verdade. Eu sempre imaginei isso. É isso mesmo, hein? E tá acontecendo. Né? 6h08 agora. Esporte. Vamos saber o que aconteceu ontem no mundo do futebol. Se o seu time ganhou, se não jogou, enfim, Sul-Americana, enfim, Copa América, Eurocopa. Vamos agora com Laura Marcelo e as notícias do futebol. Bom dia, Laura. Bom dia, Primeiro Jornal. Sextou com tudo aqui no Boletim do Futebol da Prever FM. Na Série A do Campeonato Brasileiro, tivemos 2 jogos encerrando a 12ª rodada. Fluminense 0, Sport Clube Vitória 1 e São Paulo fazendo 2-1 no Criciúma. No final de semana, teremos a 13ª rodada.
No sábado, 2 jogos às 6h30 da tarde, Vasco e Botafogo, clássico carioca, e Cuiabá e Bragantino. O domingo começa cedo, às 11 horas da manhã, duelo dos Atléticos, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Já às 4 horas da tarde são 3 confrontos. Grêmio e Fluminense, São Paulo e Bahia e Fortaleza e Juventude. Outros 3 duelos às 6h30 da tarde, um pouquinho mais tarde. Criciúma e Internacional, Vitória e Atlético Paranaense e Flamengo e Cruzeiro. Na Série B do Brasileirão, a 13ª rodada rolando também no final de semana. No sábado teremos 3 jogos. Às 4 e às 5 horas da tarde e às 9 horas da noite. Coritiba e Vila Nova, Botafogo de Ribeirão Preto e Sport e Ceará e Ituano. No domingo, outros 3 jogos, às 11 horas da manhã, às 4 horas da tarde e às 6h30. Avaí e Amazonas, Paysandu e Operário e Guarani e Ponte Preta. Pelo Brasileirão Feminino, tivemos 2 jogos das gaúchas, que atuaram por rodadas que foram adiadas por conta da tragédia no estado gaúcho. O Internacional, as gurias coloradas, empataram em 1-1 com a Ferroviária, jogo válido pela 9ª rodada. Já as gurias gremistas, o Grêmio fez 2-1 no Atlético Mineiro, jogo válido pela 11ª rodada. No final de semana, teremos o início das oitavas de final da Eurocopa. São 4 jogos, 2 no sábado, 2 no domingo, mesmo esquema. Jogo 1h da tarde e às 4 horas da tarde. No sábado, Suíça e Itália. Mais tarde, Alemanha e Dinamarca. Já no domingo, Inglaterra e Eslováquia e Espanha e Geórgia. Por fim, na Copa América, tivemos a derrota dos Estados Unidos para o Panamá por 2-1 e expulso dos 2 lados. Além da goleada do Uruguai por 5-0 diante da Bolívia. Nesta sexta-feira, Colômbia e Costa Rica às 7 horas da noite. Às 10 horas da noite, o jogo que interessa para o brasileiro, Paraguai e Brasil. E no final de semana a gente vai ter o encerramento dessa fase de grupos, 3ª e última rodada. São 4 jogos, 2 no sábado, 2 no domingo e todos às 9 horas da noite. No sábado, Argentina e Peru e Canadá e Chile. No domingo, México e Equador e Jamaica e Venezuela. E o destaque do encerramento fica com a expectativa da seleção brasileira. Será que a equipe de Dorival Júnior aprendeu alguma coisa com a estreia apática, né? E uma atuação bem ruim ali na estreia. Quem sabe hoje, 10 horas da noite, mais a sexta-feira. Vocês vão conseguir acompanhar? Laura, eu confesso que acho que não. Mesmo sendo sexta-feira, não tenho muito interesse, não. Talvez dê uma passadinha, assim, se eu lembrar do jogo, enfim. Mas eu acho que essa está sendo a reação da maioria das pessoas, né? Não tem demonstrado interesse, né? Em querer assistir, enfim. Eu acho que não, Laura. O pessoal tá meio desanimado. Eu, particularmente, como já falei, nem TV não tem em casa, não tenho a menor intenção, a mínima intenção de acompanhar isso hoje, não. Tá certo. Vamos aguardar então na segunda-feira para saber dos resultados, tudo, com a Laura Marcelo. Isso aí. Agora, 6h13, Palmeiras anuncia a contratação de Maurício, ex-Inter. O Palmeiras tem mais uma contratação confirmada para 2024. O meia-atacante Maurício, de 23 anos, que estava no Internacional. Ele assinou o contrato válido por 5 anos, foi anunciado na manhã desta quinta-feira e poderá atuar a partir da 17ª rodada do Brasileirão, prevista para os dias 17 e 18 de julho, após a abertura da janela de transferências. No anúncio, Maurício foi recepcionado por Endrick, que acabou de deixar o Palmeiras rumo ao Real Madrid, mas jogou com o meia nas seleções brasileiras de base. O negócio gira em torno de 50 milhões, que serão divididos entre Internacional, Cruzeiro e Desportivo Brasil, que tinham parte dos direitos econômicos do jogador. Maurício, que tinha 5% de seus direitos, cedeu ao Palmeiras.
Foi uma recepção muito boa de todos os funcionários que eu pude conhecer. Me sinto muito feliz e orgulhoso de chegar aqui. É uma oportunidade muito boa para mim, é um sonho realizado estar aqui, ainda mais conhecendo essa estrutura em um clube gigante como o Palmeiras, que disputa todos os campeonatos para vencer. Isso chama muito a atenção e eu estou muito ansioso também para poder treinar, estar com o grupo e para os jogos, disse o reforço. O atleta se formou nas bases do Desportivo Brasil e do Cruzeiro. Estava há 5 temporadas no Internacional e disputou 17 partidas neste ano, com 2 gols marcados e 1 assistência. Só fez 5 jogos no Brasileiro e por isso ainda pode se transferir para outro time. Prever FM 6h15, Bia Haddad e Luiz Stefani garantem vaga olímpica em Paris pelas duplas. Já classificada para a chave simples dos Jogos de Paris, Beatriz Haddad Maia garantiu a vaga pelas duplas nesta quarta-feira, ao lado de Luísa Stefani. Com as duas tenistas, o país já tem 5 representantes nas Olimpíadas de 2024. Laura Pigossi, Thiago Monteiro e Thiago Wide, não sei. São os outros brasileiros com o passaporte já carimbado para a competição também. A divulgação final da Federação Internacional de Tênis sai até o dia 4 de julho. A parceria olímpica foi anunciada em abril durante a Billie Jean King Cup, em São Paulo. Atualmente, Luísa é a 13ª do mundo e Bia é a 45ª no ranking de duplas da WTA. O Brasil conquistou a medalha olímpica no tênis apenas uma vez em Tóquio 2020 na mesma modalidade. Apenas 32 duplas de cada gênero se classificam para os jogos. Os 10 melhores jogadores de cada um dos rankings de duplas ATP e WTP entram automaticamente, desde que tenham um parceiro do mesmo país no top 300. As demais vagas serão distribuídas de acordo com as colocações combinadas dos 2 jogadores. Equipes com atletas já qualificadas para um evento de simples têm a prioridade. Nas duplas mistas, apenas classificados para simples ou duplas femininas e masculinas podem participar. Serão 16 equipes com o limite de 1 por país. As disputas do tênis vão do dia 27 de julho a 4 de agosto. Agora 6h16, Brasil vai estrear contra o Quênia na disputa feminina de vôlei das Olimpíadas. Há um mês para as Olimpíadas de Paris 2024, já é possível marcar no calendário a data e o horário dos Jogos da Seleção Feminina de Vôlei. Nesta quarta-feira, dia 26, a Federação Internacional de Vôlei divulgou a ordem dos confrontos válidos pela fase de grupos da competição. O Brasil está no grupo B com Polônia, Japão e Quênia e estreia contra as quenianas no dia 29 de julho, segunda-feira, às 8 horas. O Brasil venceu a Polônia e o Japão na fase classificatória da Liga das Nações 2024, porém, reencontrou os japoneses na semifinal da competição e perdeu no tie-break. Antes disso, as comandadas pelo técnico José Roberto Guimarães conquistaram a classificação olímpica em um duelo com as japonesas no pré-olímpico de Tóquio no ano passado. O retrospecto é equilibrado. Diante das polonesas, o Brasil acabou perdendo o jogo que valia o bronze da Liga das Nações 2024. Por outro lado, o Quênia é a seleção com pior ranking entre as garantidas nos Jogos de Paris, ocupando o 20º posto. O sorteio que definiu as chaves dos Jogos de Paris foi realizado na semana passada, enquanto as brasileiras treinavam para a fase final da Liga das Nações e lideravam o ranking mundial. Por isso, as cabeças de chave foram França no grupo A, por ser o país sede, Brasil no grupo B, por ser o líder do ranking mundial na ocasião, e Itália no grupo C, por ocupar a vice-liderança do ranking. Com a conquista do título das italianas na Liga das Nações 2024, elas passaram a liderar o ranking mundial, desbancando as brasileiras do 2º lugar. Agora são 6h18 e ainda no campo do esporte, mas não falando de um time, o Corinthians teve ontem uma invasão do estádio do Corinthians, né? Invadiram e trancaram a porta no 5º andar com o presidente Augusto Melo e secretárias apavoradas, pedindo providências às torcidas, o presidente Augusto Melo esbravejando, enfim, dizendo que a administração passada deixou o Corinthians endividado, enfim, muita polêmica ainda vai acontecer envolvendo o Corinthians nos próximos dias. 6h18. A sua cidade no Primeiro Jornal. Câmara cedia a primeira audiência pública para a elaboração da LDO 2025. Nessa quarta-feira, dia 26 de junho, ocorreu a primeira audiência pública para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2025 em Botucatu, realizada no plenário da Câmara Municipal. Uma das principais legislações que norteia o uso dos recursos públicos, a LDO, estabelece metas e prioridades financeiras à administração municipal
impactando diretamente o desenvolvimento do município e o dia a dia de seus moradores. Durante a audiência, o secretário municipal de governo, Luiz Guilherme Galerani, apresentou os números referentes à LDO. A previsão é que o orçamento de Botucatu em 2025 seja de 747,5 milhões de reais, cerca de 21 milhões a mais do que 2024. A população também pôde participar, tanto de maneira presencial como remota, enviando seus questionamentos ao WhatsApp corporativo da Câmara. A partir de agora, a LDO 2025 segue em processo de elaboração. Prever FM 6 e 19, jogos regionais iniciam na próxima semana aqui em Botucatu. No dia 3 de julho, inicia a 66ª edição dos Jogos Regionais. Este ano, Botucatu sediará a competição, que ocorre anualmente no mês de julho em todas as 8 regiões esportivas do estado de São Paulo. Botucatu faz parte da 3ª região esportiva. Ao todo, haverá 48 cidades da região com suas delegações na disputa de 25 modalidades no município. Entre as modalidades estão atletismo, basquetebol, ciclismo, futebol, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, voleibol, xadrez e 2 modalidades extras, beach tênis e corrida de orientação. Os jogos ocorrem em diversos locais esportivos da cidade, principalmente no ginásio municipal e no INCA. Agora 6 horas e 20 minutos, este é o primeiro jornal na Prever FM. Gente, segunda-feira o pessoal das escolas deve estar de férias, né? Dia 1º de julho e tal, né? Sim. E a gente vai perder uma grande audiência, porque eu fiquei sabendo que nós temos uma grande audiência da criançada. É mesmo? É impressionante. Antes de ir para a escola, a galera se informa aqui com a gente. Quando está acordando, né, o rádio lá na casa, quando está tomando café e principalmente quando os pais estão levando na escola, os pais com a sintonia no carro da Prever levam FM. a gente junto, entendi. Teve um garoto, inclusive, que perguntou pro pai, eu quero saber ao final da história do disco voador. Olha só. E eu passei o link para que ele pudesse acompanhar o que aconteceu no final da história com o Braço de Tom aqui nessa semana sobre discos voadores. Boa. Que legal. Então, muito obrigado à criançada que hoje ainda tem aula, que vai acompanhar a gente, que vai dar carona pra gente no carro do pai aí, acompanhando o primeiro jornal da Prever FM. E pensem pelo lado positivo, segunda-feira vocês não vão passar frio com a gente logo cedo. Tem isso também, né? Tem isso também. 6h21, já voltamos. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. 6h22, Prefeitura de Marília lança site com fotos e dados de animais disponíveis para adoção. Um site criado pela Prefeitura em Marília irá ajudar não só os animais perdidos ou vítimas de maus tratos, mas também aqueles que precisam de um lar. A página foi lançada nesta terça-feira, dia 25, e já está em funcionamento. A plataforma eletrônica Marília Pet conta com serviços online e busca agilizar e viabilizar de forma permanente, além de facilitar todo o acesso aos interessados pela adoção de animais órfãos. Uma empresa contratada pela Prefeitura irá fornecer serviço especializado de captura, apreensão, recolhimento, transporte, guarda temporária, alojamento, isolamento e tratamento veterinário nos casos de urgência e emergência. No site Marília Pet, os animais em exibição já estão reabilitados, microchipados, castrados, vacinados e vermifugados. Eles foram fotografados e cadastrados com as seguintes informações: data em que o animal foi resgatado, o sexo, porte, idade aproximada, breve relato do animal. E no link Quero Adotar, o interessado deve preencher um cadastro simples para que as informações sejam checadas e o animal seja entregue aos novos donos. Ainda de acordo com a
prefeitura, os animais não adotados ficam sob cuidados da empresa contratada em um local amplo com área de sol e sombra, espaço coberto para proteção contra chuvas, frio, recebendo alimentação balanceada, medicamentos necessários e atendimento veterinário de 24 horas. Olha, se de fato for tudo isso, louvável a atitude da Prefeitura de Marília, né? Com certeza. Que deveria ser imitada por outras prefeituras. E como eu sempre digo, eu também sou a favor de não compre, adote. Não tenha dúvida. Né? Já tá bonitinho, já tá vacinado, já tá castrado. Por que não adotar um bichinho que precisa de um lar, né? E animal não é brinquedo. Não, de jeito nenhum. Não dê de presente pro seu filho achando que é um brinquedinho. 6h24. Papa Francisco institui Diocese de Jaú e nomeia novo bispo. O Papa Francisco anunciou por meio da Nunciatura Apostólica do Brasil, nesta quarta-feira, a instituição da Diocese de Jaú para a administração das paróquias da Igreja Católica na região. O líder do clero também nomeou como o primeiro bispo da nova diocese Dom Francisco Carlos da Silva, de 68 anos, que anteriormente pertencia à Diocese de São Carlos, a qual as paróquias de Jaú faziam parte. O território da nova Diocese de Jaú abrange 15 municípios, com uma extensão territorial de mais de 6 mil quilômetros quadrados e a população aproximada de 434 mil habitantes. Serão elas Jaú, Brotas, Dois Córregos, Torrinha, Mineiros do Tietê, Barra Bonita, Itapuí, Bocaina, Bariri, Itaju, Ibitinga, Nova Europa, Tabatinga, Borborema e Itápolis. Além disso, responderão a Jaú 47 paróquias, atendidas por um clero de mais de 60 padres e 20 diáconos. Primeiro Jornal, Prever FM. Agora 6h25, Ministério Público denuncia Eurípides Júnior, presidente licenciado do Solidariedade. O Ministério Público Eleitoral denunciou o presidente licenciado do Solidariedade, Eurípides Júnior. O político é alvo de investigação da Polícia Federal. A suspeita é que ele lidere uma organização criminosa responsável pelo desvio de 36 milhões de reais de verbas eleitorais. O Ministério Público aponta os crimes de organização criminosa, apropriação indébita, furto qualificado mediante fraude de recursos do fundo partidário, falsidade ideológica eleitoral, peculato eleitoral por meio de desvio e apropriação de recursos. Além do político, outras 9 pessoas ligadas ao dirigente partidário também foram denunciadas. Há 2 semanas, a Polícia Federal foi às ruas com mandado de prisão contra Eurípides Júnior e mais 6 pessoas. Ele não foi encontrado e ficou considerado foragido por 3 dias, até que se entregou à Polícia Federal em um sábado, acompanhado do advogado. No momento, ele está preso na Papuda. A suspeita é de que ele tenha fugido durante a operação quando foi informado por funcionários da casa dele que a Polícia Federal estava à porta. A Polícia Federal conseguiu apreender um helicóptero atribuído ao presidente do partido, avaliado em 5 milhões de reais. Segundo a investigação, a aeronave foi comprada com dinheiro público do fundo eleitoral. A Justiça também deferiu pedido para bloqueio de bens no valor de 36 milhões de reais entre 32 imóveis e 9 carros. A defesa de Eurípides tem afirmado que ele provará inocência na Justiça. A reportagem procurou novamente os advogados para a manifestação sobre a denúncia e aguarda retorno. Em nota, o Solidariedade informou no dia da operação que os fatos investigados são anteriores à fusão do partido com o PROS, legenda que foi incorporada ao Solidariedade no ano passado. A defesa de Eurípides não foi encontrada. Agora um detalhe, quem era o presidente do PROS? O próprio Eurípides. Isso é impressionante, né? Aí fica ele fácil. era o presidente. Não, o que aconteceu foi com o PROS. Mas quem era o presidente? Eu? Então tá. É igual a funcionária pública que foi encontrada, foi denunciada como laranja, mas ela mesma fazia os pagamentos da prefeitura. Então ela mesma mandou o Pix para ela mesma. Gente, mas esse do PROS e do Solidariedade é a mesma coisa. E quem assume é o Paulinho da Força. Agora assume a presidência do Solidariedade, né? 6h28. Ex-CEO das lojas americanas é procurado pela Polícia Federal em operação contra a fraude de 25 bilhões de reais. A Polícia Federal indiciou nesta quinta-feira a Operação Disclosure contra as fraudes contábeis nas lojas americanas, que, segundo as investigações, chegaram a 25 bilhões de reais. Equipes tentam prender o ex-CEO Miguel Gutierrez e Ana Cristina Ramos Saicali.
em uma de suas diretoras também, né? Eles já são considerados foragidos. Agentes da Polícia Federal também saíram para cumprir 15 mandados de busca e apreensão contra outros executivos do grupo. A 10ª Vara Federal Criminal ainda determinou o bloqueio de 500 milhões de reais em bens dos envolvidos. Miguel e Ana Cristina estão no exterior. Seus nomes estão incluídos na difusão vermelha da Interpol, a lista dos mais procurados do mundo. A Americanas divulgou a seguinte nota. A Americanas reitera sua confiança nas autoridades que investigam o caso e reforça que foi vítima de uma fraude de resultados pela sua antiga diretoria, que manipulou dolosamente os contratos internos existentes. A Americanas acredita na justiça e aguarda a conclusão das investigações para responsabilizar judicialmente todos os envolvidos. De acordo com a Polícia Federal, a fraude maquiou os resultados financeiros do conglomerado a fim de demonstrar um falso aumento de caixa e, consequentemente, valorizar artificialmente as ações das Americanas na Bolsa. Com esses números manipulados, segundo a Polícia Federal, os executivos recebiam bônus milionários por desempenho e obtinham lucros ao vender as ações infladas no mercado financeiro. A maquiagem foi detectada em pelo menos 2 operações. Risco sacado, antecipação do pagamento a fornecedores por meio de empréstimos junto a bancos. E verba de propaganda cooperada, incentivos comerciais que geralmente são utilizados no setor, mas no presente caso eram contabilizados VPCs, né, que não existiam. A operação é fruto de investigação iniciada em janeiro de 2023, após a empresa ter comunicado a existência de inúmeras inconsistências contábeis e um rombo patrimonial estimado inicialmente em 20 bilhões de reais. Mais tarde, a Americanas revelou que a dívida chegava a 43 bilhões de reais. Foram identificados vários crimes como manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Caso sejam condenados, os alvos poderão pegar até 26 anos de prisão. A Força-Tarefa contou com procuradores do Ministério Público e representantes da Comissão de Valores Mobiliários. A atual administração do Grupo Americanas também contribuiu com o compartilhamento de informações da empresa. Tudo isso acontecendo desde janeiro de 2023 do ano passado e deixaram fugir, né? Um está na Espanha, que é o CEO, que é o Gutierrez, né? E a outra a princípio estava, pelo menos, em Portugal. Agora tem que... Até a Interpol entrou na jogada. Tem que ter, né? A participação da Interpol, porque são foragidos internacionais, né? Alerta vermelho agora. Sim. 6h31. Homem acusado de matar idoso com voadora sofre de transtorno. A defesa de Tiago Gomes de Souza, acusado de matar um idoso de 77 anos com uma voadora no peito em Santos, litoral de São Paulo, entrou com pedido de habeas corpus para converter a prisão preventiva em domiciliar. No documento obtido pelo G1 nesta quinta-feira, dia 27, os advogados alegam que o cliente tem transtorno bipolar, depressão e usa medicamentos para o tratamento. O acusado foi preso por matar César Fini Torresi, enquanto ele atravessava a rua Pirajá da Silva, de mãos dadas com o neto de 11 anos em 8 de junho. De acordo com o boletim de ocorrência, Tiago dirigia um carro e freou bruscamente, momento em que o idoso apoiou as mãos sobre o capô do veículo. O motorista saiu do automóvel e o chutou no peito. De acordo com o pedido, os problemas psicológicos de Tiago serão agravados na prisão. Os presídios brasileiros são, em sua esmagadora maioria, verdadeiras masmorras medievais, locais nos quais os presos têm sua dignidade de pessoas humanas vilipendiadas, desvalorizadas diuturnamente, consta no documento. Além disso, a defesa alegou que o acusado é pai de 3 filhos, sendo um deles diagnosticado com síndrome de Down, transtorno do espectro autista e aprasia de fala, dificuldade na pronúncia de palavras, sílabas e sons. A concessão de prisão domiciliar ao paciente, que seria extremamente benéfica à saúde dos menores, não trará qualquer prejuízo ao resultado útil da investigação e eventual processo, porquanto já houve a constituição de defesa técnica para representá-lo em todos os atos processuais, disse a defesa. O pedido de liminar impetrado pela defesa do acusado foi indeferido pelo desembargador Hugo Maranzano, da Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nele, o relator afirmou que não há informações de que as crianças estejam desamparadas. Não se constatando a necessidade de imediata concessão da prisão domiciliar, assim tudo está a recomendar que os motivos que embasaram a decisão de primeiro grau sejam submetidos a escrutínio pelo órgão colegiado,
após regular tramitação do feito, disse Maranzano. Ainda de acordo com a decisão do desembargador, o habeas corpus é uma medida reservada para situações em que ocorram um flagrante de constrangimento ilegal, o que não é a hipótese dos autos. Procurado, o advogado Eugênio Malavasi afirmou que a defesa do acusado aguardará o julgamento, oportunidade que fará a sustentação perante a corte visando a concessão da ordem. Agora um detalhe, né? Se ele tem problema, não sai às ruas, né? Agora, imagina o trauma desse neto, né? Que era o xodó do avô, né? Que viu o avô ser morto por uma voadora no meio de um trânsito, numa manhã tranquila na cidade de Santos. O trauma desse menino, tá? Então, quer dizer, se ele tem problemas, vai se tratar, mas a princípio vai ficar na cadeia sim. 6h34. Golpe fracassado na Bolívia pode acelerar processo de entrada do país no Mercosul. Integrantes do Ministério das Relações Exteriores do Brasil acreditam que a tentativa frustrada de golpe militar na Bolívia nesta quarta-feira pode acelerar a entrada do país vizinho no Mercosul. A discussão sobre esse novo membro deve ser feita na cúpula do bloco no Paraguai no próximo dia 8. A avaliação de membros do Itamaraty é de que essa adesão seria simbólica de um compromisso da Bolívia com a democracia. O Mercosul adota a chamada cláusula democrática, que impede a participação de governos autoritários no bloco. O tema da democracia, aliás, deve ser o grande assunto da cúpula do Mercosul em Assunção no mês que vem. O Itamaraty avalia que, passada a tentativa mal sucedida de golpe, se tornou ainda mais importante e simbólica a visita prevista de Lula a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A viagem será no dia 9 de julho, um dia após a cúpula. Na avaliação de integrantes do governo, o ocorrido na Bolívia pode ser avaliado como uma fonte de instabilidade política que se somaria ao cenário de tensão em países como Peru e Venezuela. O Itamaraty ressalta, no entanto, que houve uma resposta muito firme em defesa da democracia, vinda inclusive de presidentes conservadores como o do Uruguai. A democracia é um valor fundamental para o Brasil, como reafirmamos ontem ao rechaçar a inaceitável tentativa de golpe de Estado na Bolívia, afirmou o ministro Mauro Vieira em reunião do Conselho nesta quinta. O Itamaraty considera que o recado foi dado no sentido de que o golpismo não será tolerado, assim como não foi no Brasil quando houve no dia 8 de janeiro. A reação do Brasil foi importante não só por esse contexto, mas também por questões econômicas, porque o Brasil é um grande importador de gás da Bolívia. O governo brasileiro considera que a população deu o recado porque mostrou disposição em defender a democracia. Somando essa reação interna com a postura internacional, o Itamaraty acha que isso pode sinalizar que não se vai tolerar desvios na democracia. Aumenta a pressão em cima da Venezuela, por exemplo, por uma eleição transparente. Agora 6h36 no primeiro jornal, o Banco Central vê impacto modesto das enchentes no Rio Grande do Sul, no PIB, e sobe para 2,3% previsão de crescimento em 2024. O Banco Central elevou para 1,9%, de 1,9% para 2,3% sua estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto este ano. A informação consta do relatório de inflação do segundo trimestre divulgado na quinta-feira. O PIB é a soma de todos os bens e serviços feitos no país, independentemente da nacionalidade de quem os produz, e serve para medir o comportamento da economia brasileira. Se o PIB cresce, significa que a economia vai bem e produz mais. Se o PIB cai, quer dizer que a economia está encolhendo. Ou seja, o consumo e o investimento total é menor. Nem sempre, entretanto, a alta do PIB equivale ao bem-estar social. No ano passado, a economia brasileira cresceu 2,9% segundo dados oficiais. O resultado ficou acima do esperado pelo mercado financeiro. Com isso, o resultado para o PIB de 2024, estimado pelo Banco Central, também representará, se confirmado, uma desaceleração em relação ao patamar do ano passado. Com o aumento, a projeção do Banco Central para o crescimento da economia brasileira neste ano passou a ficar um pouco acima da expectativa do mercado, que viu, na semana passada, uma alta de 2,09% para o PIB em 2024. Já o Ministério da Fazenda estimou em maio que o Produto Interno Bruto terá um crescimento de 2,5% neste ano. Segundo o Banco Central, o aumento na estimativa de crescimento do PIB deste ano também incorpora os indicadores mensais disponíveis para o segundo trimestre, que apontam, de modo geral, para a desaceleração da atividade econômica, inclusive pelo impacto das enchentes do Rio Grande do Sul. Estima-se, com grau elevado
elevado de incerteza que a tragédia climática no Rio Grande do Sul terá impacto modesto sobre o crescimento anual do PIB nacional. Os efeitos negativos devem ser bastante concentrados no segundo trimestre e compensados pelos esforços de reconstrução e pela aquisição extraordinária de bens de capital, de bens duráveis e de vestuário, que devem ocorrer principalmente na segunda metade do ano. Setorialmente, contudo, deve haver heterogeneidade relevante, avaliou a instituição. Na análise do Banco Central, o impacto líquido das enchentes no resultado da economia deste ano tende a ser negativo em alguns setores, como na agropecuária e em outros serviços, que incluem serviços prestados às famílias, como alojamento e alimentação fora de casa e atividades de lazer, e positivo para a construção e para a produção de alguns tipos de bens que podem ter sido perdidos. O Banco Central também elevou sua estimativa para a inflação oficial em 2024, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de 3,5% em março deste ano para 4%. A meta de inflação deste ano é de 3% e será considerada cumprida se oscilar entre 1,5% e 4,5%. Segundo a instituição, a probabilidade estimada de a inflação ultrapassar o limite superior do intervalo de tolerância da meta de inflação deste ano, que é de 4,5%, subiu de 19% em março para 28%. Para definir a taxa básica de juros, atualmente em 10,5% ao ano, e tentar conter a alta de preços, o Banco Central já está mirando, neste momento, na meta do ano que vem e também em 12 meses até meados de 2025. Quanto maior a inflação, menor é o poder de compra das pessoas, principalmente das que recebem salários menores. Isso porque os preços dos produtos aumentam sem que o salário acompanhe esse crescimento. Agora 6h40, este é o primeiro jornal da Prever FM. Segunda-feira está chegando, com frio ou sem frio, vai ter sorteio da Alexa. Você ainda tem tempo de participar da grande promoção Alexa em dobro, que está acontecendo pelo nosso Instagram. Então corre lá no Instagram, procure @PreverFM. Se ainda não segue a gente por lá para ficar ligado em todas as novidades, né? Aproveita, curte o post da promoção, tá fixado, tá facinho de achar, e comenta, marca nos comentários quem você acha que merece ganhar essa Alexa junto com você. E na segunda-feira a gente vai saber quem é o grande vencedor e o nome que marcou ali também leva uma Alexa. Que legal, tá chegando a hora então, aproveite, participe esse final de semana, entre para participar, enfim, na segunda-feira, às 7 da manhã, vai ser o sorteio aqui no Primeiro Jornal. Lembrando que daqui a pouco, às 7 horas, a gente vai falar de Divertidamente. Teremos aqui a psicóloga Karen Segiolkowski, vai falar com a gente, vai analisar como é que foi o filme, né? Muito legal. Eu confesso que eu não assisti nem o 1 nem o 2. E eu confesso que os meus Divertidamente já estão esperando já. Eles já estão aqui, já ansiosos. Muito bom, Helen. Então aguarde. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma curiosidade, se você viu o filme, o nosso WhatsApp está à sua disposição, 3440-1009, para você também participar com a gente da entrevista às 7 horas. Lembrando que 7h25, mais ou menos, nós teremos o Fábio Angela, o advogado Fábio Angela, falando a respeito de perturbação de sossego. Quem nunca viveu uma situação dessa, né? Tudo isso vai acontecer ainda hoje no Primeiro Jornal, que vai para o intervalo e volta The Flash. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever tem ambulância gratuita para levar o associado com hora marcada em consultas em clínicas, hospitais ou fisioterapia? Veículos novos e equipe treinada para te ajudar neste momento delicado com segurança e conforto. Informe-se 3811 4040. O que é real está no Primeiro Jornal. Prever FM. Agora são 6h42. Vamos saber o que vai acontecer na cidade de Botucatu? Eu tô mandando aqui já pra Juliana aqui a toque de caixa. Mas é interessante. Olha, o seguinte, né? Que a gente tem bastante coisa que vai acontecer, né? Tem inclusive todos os gostos. Uma exposição que a gente até conversou com o autor dessa exposição, né? Que vai abrir hoje. Olha na que legal. Pinacoteca Fórum das Artes, que é a exposição intitulada Onde a Luz Faz Clarão.
E ela vai estar disponível das 18 às 21 horas, a partir de hoje, dia 29 de junho. E a gente tem o áudio do autor, que é o artista Orlando Facioli. Opa. E ele comentou um pouquinho sobre essa exposição com a gente aqui do Primeiro Jornal. Achar aqui, achei. Vou abrir uma exposição da Pinacoteca chamada Onde a Lua Faz Clarão, com inspiração na obra do Angelino de Oliveira, A Tristeza do Jeca. É uma exposição de arte diferente, onde nós vamos ter videoprojeções e um ambiente imersivo. Aguardo a todos a partir do dia 30 na Pinacoteca. Legal, Onde a Lua Faz Clarão na Pinacoteca, então, com o artista Orlando Facioli. Legal, legal. Você dá uma voltinha, é legal. Muita gente que ainda não conhece a Pinacoteca, é muito bacana. Fica aberto aos domingos e vale a pena você fazer uma visita. E tem mais programação em Botucatu, hein? Tem Opa. para todos os gostos. Pega a agenda, já anota. Illusion Circus, o circo do Dedé Santana, está de volta a Botucatu. Estreou ontem e segue em cartaz de segunda a sexta, às 20 horas. Sábado e domingo, às 17 horas e 19 horas, no Espaço Cultural. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Mega Bilheteria ou diretamente na bilheteria do circo por R$ 30 para adultos e R$ 15 para crianças, com bônus no setor popular. E hoje a sessão de cinema Ponto Mis apresenta a coletânea de episódios clássicos das 8h30 às 14h30 no auditório da Pinacoteca Fórum das Artes, Rua General Teles 1040. A coletânea inclui as histórias Popeye para Presidente, eu fiquei sabendo que alguém aqui faz a voz do Popeye, Patolino e Dinossauros e Concerto dos Patos. A entrada é gratuita e a classificação é livre. Nesta sexta-feira também acontece o Sarau Artistas S.A., a partir das 20 horas, no Teatro Gino Carbonari, Rua Visconde do Rio Branco, 1426, com entrada livre e classificação livre. E ainda amanhã teremos a apresentação do Coral do Guri, às 19 horas, com entrada gratuita no Teatro Municipal, Praça Coronel Rafael de Moura, Campus 27 Centro. Na verdade, essa exposição é hoje, no Coral Guri. E além de Canto em Canto, segundo encontro de corais, às 19h30 no Salão Nobre da Faculdade de Medicina de Botucatu. E no final de semana rola o Festival 59 da Academia Sueli, um espetáculo de dança, apresentando Brasil de Maria, no sábado e no domingo, às 20 horas, no Teatro Municipal de Botucatu. Os ingressos estão à venda no site Mega Bilheteria e presencialmente na Academia Sueli, que se localiza na rua Doutor Costa Leite, 1130, no centro, em Botucatu. Neste sábado, às 17 horas, a Musitura apresenta a Banda Salum na Estação Ferroviária, Rua Benjamin Constant, 228-470, na Vila Jaú. Já no domingo, às 15h30, acontece a apresentação do Concerto Latino, Orquestra Aitiara na Pinacoteca, Rua General Teles, 1040, Centro. Olha, não tem desculpa, tem muita programação. Tem muita coisa, né? Para todos os gostos, vale a pena realmente você poder acompanhar. Se você tiver dúvida, entre em contato com a gente aqui que a gente passa para você o melhor lugar aonde você pode assistir, acompanhar, prestigiar as atrações aqui na cidade de Botucatu. De repente não ouviu direito onde compra ingresso, tudo horário, isso. A gente está aqui. 6h42, 6h46. 20 pets resgatados no Rio Grande do Sul são transportados pela FAB. Mais 20 pets resgatados das enchentes no Rio Grande do Sul foram transportados para fora do estado na tarde desta quarta-feira, dia 26. A Força Aérea Brasileira, a FAB, responsável pelo transporte, informou que a aeronave KC-390 Millennium decolou com os animais da base aérea de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, às 18h35 de ontem. Entre os pets estavam 18 cachorros e 2 gatos. 2 animais foram entregues na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, enquanto os outros desembarcaram na base aérea de Brasília, às 23h30. A FAB já tinha estabelecido no início de junho normas para transportar animais domésticos resgatados da tragédia climática no estado gaúcho. As exigências envolvem chip de identificação e medalha, o atestado de sanidade emitido por médico veterinário e a identificação do órgão responsável no destino. Ao todo, 15.419 animais já foram resgatados e estão em abrigos no estado, segundo números atualizados da Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Na última segunda-feira, dia 24, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite,
anunciou que o governo planeja oferecer um incentivo financeiro de R$ 450 para quem adotar um animal. Cada pessoa poderá adotar até 2 pets. Prever FM 6h48, destroços de satélite russo ameaçam a Estação Espacial Internacional. A fase não anda muito boa para a Estação Espacial Internacional, na sigla inglesa. Depois de uma falsa emergência e os problemas com a cápsula da Boeing acoplada a ela, que não consegue voltar à Terra, a estrutura foi ameaçada por uma nuvem de destroços de um satélite russo. Segundo a NASA e o Comando Espacial dos Estados Unidos, ao menos os 4 tripulantes americanos da estação tiveram de se abrigar na noite de quarta-feira, dia 26, e até esta quinta, dia 27, em um compartimento blindado. Não foi dito o que ocorreu com os 3 cosmonautas russos que integram a 71ª expedição da ISS, inclusive seu comandante Oleg Kononenko. A Agência Espacial da Rússia, a Roscosmos, não comentou ainda o episódio. Segundo o Comando Espacial, ente militar, ao menos 100 pedaços do satélite de sensoriamento remoto foram lançados em uma órbita compatível com a da estação. Passando um bom tempo não revelado, o alerta foi suspenso. O que causou o rompimento do satélite, que foi desligado em 2021, após 8 anos em serviço, não é sabido. Os americanos não citaram causas militares, um motivo de preocupação frequente. Neste ano, houve grande confusão quando a Casa Branca sugeriu que Moscou pretendia colocar algum tipo de armamento nuclear em órbita, algo proibido por tratado de 1967. Já o emprego de mísseis interceptadores de satélites é algo testado com frequência, não só por russos, mas por americanos e chineses. A prática é perigosa para tudo que está em órbita. O padrão de dispersão de destroços nem sempre é previsível. Contando com 3 chineses na estação de Pequim, até hoje 12 humanos no espaço. A NASA não informou se os 2 ocupantes da cápsula Starliner da Boeing também foram abrigados na parte blindada da ISS. Devido a uma série de contratempos técnicos, eles estão sem previsão de volta para a Terra. E aquela história, né? De repente, ser atingido por um objeto que veio do espaço, pode ser uma realidade, já aconteceu, né? Sim. Explicar o que é, não sei o que é. Caiu aqui em casa, caiu no meu telhado, me acertou, enfim. É terrível isso, né? É quase que o lixo espacial que está aí, né? Exato, e a NASA tem tido vários problemas, assim, de alertas falsos, de coisas que não consegue explicar ultimamente, né? Verdade, verdade. É aquela história, né? Perdeu a mão, né? 6h51, ataque da Ucrânia na praia de Crimeia. Um ataque ucraniano a uma praia na Crimeia fez com que os banhistas fugissem às pressas de uma praia perto de Sebastopol, na península anexada pela Rússia. Segundo Moscou, a ação militar deixou 4 mortos, inclusive 2 crianças e mais de 150 feridos. O vídeo mostra pessoas correndo em debandada e alguns feridos sendo carregados em espreguiçadeiras. A Ucrânia não comentou o ataque ocorrido no último final de semana. O Kremlin culpou diretamente os Estados Unidos pelo ataque, já que os mísseis foram fornecidos pelos norte-americanos, e Moscou formalmente alertou o embaixador dos Estados Unidos que haverá retaliação. A guerra na Ucrânia aprofundou uma crise nas relações entre Rússia e o Ocidente, e autoridades russas disseram que o conflito está entrando na escalada mais perigosa até agora. Mas culpar diretamente os Estados Unidos por um ataque contra a Crimeia, que a Rússia anexou unilateralmente em 2014, embora a maioria do mundo a considere parte da Ucrânia, é um passo além. A Rússia afirmou que, além de fornecer armas, os militares norte-americanos teriam apontado os alvos e fornecido dados. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou a embaixadora norte-americana Laine Tracy e lhe disse que Washington está travando uma guerra híbrida contra a Rússia e de fato se tornou parte do conflito. Definitivamente haverá medidas retaliatórias, disse. Tracy afirmou que Washington lamenta qualquer morte de civis, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, a repórteres, enquanto acrescentava que Washington fornece armas à Ucrânia para que ela possa defender seu território soberano, incluindo a Crimeia. O porta-voz do Pentágono, o Major Charlie Dist, disse que a Ucrânia toma suas próprias decisões sobre alvos
e conduz suas próprias operações militares. O presidente russo Vladimir Putin alertou repetidas vezes para o risco de uma guerra muito mais ampla envolvendo as maiores potências nucleares do mundo, embora tenha dito que a Rússia não quer um conflito com a OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Agora 6h53, Israel diz que pode levar o Líbano à idade da pedra em meio a atrito com o Hezbollah. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, declarou na quarta-feira, dia 26, durante uma visita a Washington, que seu país não quer uma guerra no Líbano, mas que pode levar este país de volta à idade da pedra em caso de fracasso da diplomacia. Não queremos entrar em uma guerra porque não é bom para Israel. Temos a capacidade de levar o Líbano de volta à idade da pedra, mas não queremos fazê-lo, declarou o ministro no último dia de sua viagem aos Estados Unidos. Não queremos guerra, mas estamos nos preparando para qualquer cenário, disse. O Hezbollah entende muito bem que podemos infligir grandes danos ao Líbano se uma guerra começar. Gallant acrescentou que Israel matou mais de 400 integrantes do movimento, apoiado pelo Irã nos últimos meses. O temor de uma guerra total no Líbano aumentou nas últimas semanas com a intensificação das trocas de tiros entre Israel e o Hezbollah. As partes intensificaram a troca de agressões desde o ataque terrorista de 7 de outubro do Hamas no sul de Israel desencadeou a guerra na faixa de Gaza. O ministro israelense da Defesa destacou durante a viagem a Washington que obteve avanços significativos sobre o envio de armas dos Estados Unidos para Israel para a campanha militar no território palestino já devastado pela guerra. Gallant relatou progressos em vários temas, incluindo o fortalecimento das forças e o fornecimento de munições. Os obstáculos foram eliminados, afirmou. Gostaria de agradecer à administração e ao público americano pelo seu apoio contínuo ao Estado de Israel, disse ele após se reunir com Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional do presidente Joe Biden. Durante sua estadia na capital dos Estados Unidos, Gallant também se encontrou com o secretário do Estado Antony Blinken e com o secretário de Defesa Lloyd Austin. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.